Então, gente, o que que é branding? Eu não sei se todos vocês estão familiarizados com esse nome. É um nome que é vindo do exterior. Já tem uma galera que já está disseminando esse conceito por aí. Mas branding é basicamente, sim, bem a grosso modo, é um conjunto de ações que une posição no mercado de vocês, ou seja, onde vocês estão atuando, que no caso aqui vocês mexem com couro, né? O propósito da empresa de vocês, né? Para que vocês vieram no mundo aqui para exercer essa profissão, para fazer esse empreendedorismo, mais os valores da empresa de vocês. No caso, o branding ele surge aí com o propósito de despertar sensações. Mas para que isso? Porque hoje em dia no mercado você não basta dizer só que você tem que ter qualidade no seu produto, mas você também tem que se conectar com o seu cliente. Exatamente. Então o branding ele vem para fazer que a sua marca seja escolhida na hora do cliente comprar o produto, para que você seja lembrado e que crie um canal de relacionamento com ele. Então, olha, com certeza vocês vão lembrar, por exemplo, um exemplo prático de um cheiro numa loja de roupa, né? Tem aquela roupa com aquele cheirinho gostoso. Tem também o logo, o som do logo do Netflix, eu até separei aqui para vocês. Que toda vez que escuta esse barulhinho, vocês sabem que é do Netflix. Tem também a parte do chinelo Havaiana, que revolucionou todo o seu marketing, só mudando a cara, sabe? O produto, ele no começo, ele continuou o mesmo no começo da mudança. E ele fez uma grande mudança estética que acabou ele liderando o mercado, né? Dos chinelos, né? Das sandálias de plástico aí em geral. E tem também o despertar desses sentimentos, como por exemplo da Coca-Cola, que ela na verdade não vende refrigerante, ela vende a felicidade, né? Então todos esses sentidos, na verdade, eles são desenvolvidos dentro do branding, que na verdade é um processo que é feito para que se chegue nessa união de todas essas coisas. Então aqui vocês podem até ver esse exemplo da Coca-Cola que eu falei, em que está dizendo que é a crise mais longe e a gente mais perto, e sempre tem uma família feliz. E assim, quando chega aquele domingo que a família está reunida, sempre vai ter alguém que ficou com essa imagem na cabeça e que vai querer que tenha Coca-Cola na mesa. Então, no fim das contas, o branding ele é um conjunto de experiência que você oferece para o seu cliente. Desde uma experiência de compra, por exemplo, ele chegou na sua loja ou no seu canal de atendimento no WhatsApp ou no seu e-commerce, ele vai ter ali uma experiência que ele vai passar, mas até das pequenas coisas, como por exemplo, se você mandou uma encomenda para um cliente do outro lado do país, ele abriu a caixa, sentiu um cheirinho gostoso, viu que teve todo um cuidado ao embalar, né, a mercadoria. Isso também é uma experiência. Fora muitas outras, como a experiência das redes sociais, que a gente vai trabalhar mais na frente dessa aula. E a grande sacada do branding é que ele pode ser aplicado para qualquer negócio. Então, desde um autônomo, um MEI pequenininho, sabe, até uma grande empresa, ele pode passar por esse processo e ter a sua marca desenvolvida, adaptada para o seu público. E aí, por que uma empresa precisa de branding? Por que vocês, eu e todo mundo precisa passar por esse processo? Primeiro, para ser facilmente reconhecido, né? Para não ser confundido com um monte de concorrente que tem por aí no mercado. Segundo, porque a gente precisa atrair o público certo. Mais tarde, daqui a pouco, eu vou falar sobre isso. Ninguém vende para todo mundo. Nem mesmo a Coca-Cola consegue, tipo assim, não vende para todo mundo. Então a gente precisa definir um público certo para atrair quem de verdade vai comprar e vai fidelizar conosco, né? Um outro ponto é para gerar credibilidade, para passar profissionalismo e estar alinhado justamente com esse público que a gente quer vender. Também, que é o seguinte, assim como a Ana Graça falou, qualquer negócio ele tem uma estratégia de venda, tem aquele jeitinho de cativar o cliente ali, de como é que vai atuar nas redes sociais ou em qualquer que seja, tem um conjunto de estratégias. E a identidade visual ela precisa estar alinhada com essas estratégias e com algumas outras coisas mais que a gente vai falar adiante. Além disso, precisa transmitir uma mensagem. Toda empresa, né, ela tem uma mensagem a ser transmitida. Eu trouxe alguns exemplos aplicados na área de vocês, do couro, que aí essa parte de transmitir a mensagem vai ficar bem clara.
né, mais para frente. E também porque auxilia na construção do nicho de mercado. Muitos têm escutado muito falar que as pessoas estão comentando nicho de mercado para lá, nicho de mercado para cá, e eu trouxe esse exemplo que na verdade ele não tem nada a ver com a área de vocês, mas é um exemplo que a gente viveu na prática e que fica bem fácil de entender tudo isso que eu falei aqui nesse slide, né? Esse aqui é um centro de estética íntima feminina, ou seja, as mulheres que geralmente sofreram algum trauma com suas regiões íntimas, elas vão para esse centro para buscar um certo tipo de tratamento estético. E aí esse centro chegou para a gente falando que, né, me relatando que esse é o serviço principal, mas que eles queriam atrair os homens também. E aí tocou num ponto delicado, porque você imagina, você tá num lugar, né? Você que é mulher, que sofreu um trauma, seja por parto, ou por uma cirurgia, ou por um acidente, seja o que foi que aconteceu com você. Você tá sofrendo com um problema já tem um tempão. Aí você procura um lugar, que já foi difícil só de procurar, né? Que tem que ter coragem. E aí chega lá, tá cheio de homem, imagina. As mulheres ficam inibidas. E se a gente fizesse uma marca que fosse neutra, por exemplo, para atrair homens e mulheres, as mulheres não iam ser atraídas, o homem também não ia se sentir à vontade, e no fim das contas ela ia ficar mais uma empresa perdida, sabe, no mercado. Ela ia se confundir com o resto da concorrência. Enfim, a marca ia perder o seu propósito. Então, fazendo uma coisa feminina, delicada, que vai mostrar que vai ter delicadeza nos procedimentos, ela conseguiu atuar num nicho específico, ou seja, conseguiu detalhar o público dela de atuação tão bem detalhado que consegue hoje atuar de uma maneira mais coerente. No caso, o nicho dela seria um centro de estética voltado para a mulher, mas não voltado para a mulher de qualquer jeito, porque lá não faz cabelo, mas para o cuidado íntimo, né, para a estética íntima, e também para mulheres que sofreram algum tipo de trauma, ou seja, é muito específico. Até hoje eu não vi outro centro assim aqui na minha cidade, que é Vitória, Espírito Santo, né? Então ela não tem concorrência. Então essa que é a grande importância de você fazer um branding, porque você acaba detalhando tanto onde você atua que você vira referência no mercado. E aí, para começar tudo, assim, desde o princípio desse processo, gente, é definindo a persona. O que é persona? Basicamente é o seu cliente ideal. Todo o processo de branding, ele tem foco no cliente. O seu cliente é o centro da sua empresa durante esse processo. Por quê? A empresa de todo mundo existe para resolver um problema de alguém. Então, partindo dessa premissa, a gente precisa saber quem é essa pessoa que a gente vai resolver o problema. Então eu trouxe aqui dois jeitos, né, duas maneiras para a gente saber quem é o nosso cliente ideal, a nossa persona. Algumas pessoas chamam de público-alvo, tá tudo certo. O primeiro jeito é com o gerador de persona. Ele é um site, tem até o link aqui para vocês, que depois eu posso disponibilizar a apresentação, que tem vários links aqui, com vários materiais complementares que eu posso deixar para vocês depois. Muito bem, então, primeira coisa que a gente precisa saber daqui do gerador de persona é o seguinte: ele vai te perguntar várias coisas sobre a sua empresa e sobre quem seria a sua persona, o seu cliente ideal. E é basicamente dividido em dois blocos. Tem perguntas que são mais genéricas, ou seja, que vão ser tipo um censo, sabe? Quando o IBGE bate na sua porta e pergunta qual que é o sexo, né? É feminino, é masculino? É estado civil, é casado, solteiro? Tem curso superior? É estudante? Faz isso, faz aquilo? Então, essas coisas que são mais, assim, digamos assim, gerais, ele vai perguntar no primeiro bloco. Região, cidade, tudo isso. Aí, passado essas perguntas, ele vai começar a te perguntar coisas mais abstratas, do tipo assim, qual que seria o problema que o seu produto resolve, sabe? Qual que é a necessidade que ele tem? Quais são as dores? O que faz o seu cliente feliz? Então, depois de preencher todas essas perguntas, eles vão orientando. Eu, inclusive, deixei um artigo aqui, né, na apresentação, que explica cada
passo desse aqui, bem detalhado, então depois vocês podem dar uma lida. Depois de preencher isso tudo, vocês podem escolher um nome, porque uma persona vocês podem dar um nome para ela para ficar mais fácil de identificar. Por exemplo, eu tenho uma cliente que tem até mais de uma persona, é uma papelaria. E aí toda vez que ela chega para mim e fala assim, Ana, cria uma publicação no Instagram voltado para o Paulo. Eu já sei que Paulo é um artista que gosta de fazer aquarela, que tem de 30 a 50 anos e que gosta de tais materiais. Eu já tenho o perfil, até que eu já decorei de tanto ouvir o Paulo, sabe? Então a gente acaba atribuindo um nome e tem como escolher uma foto. Então tem uma diferença aí de quando você já começou a empreender e você já tem uma ideia de quem que é, ok? E tem uma outra situação que você não começou a aprender, ou então você não tem a menor ideia de para quem que é que você está vendendo, e você pode fazer sim no achismo. Só que o que acontece? Depois desse processo, ou até mesmo antes, se você desejar, você pode fazer uma pesquisa. É sempre bom estar alinhado isso com uma pesquisa de mercado. Se você já tem o cliente, pergunte ao seu cliente. Por exemplo, o que você pode fazer é transcrever essas perguntas num formulário ou no WhatsApp, o que for ficar mais fácil para o cliente responder alguma delas e mandar para ele responder diretamente. Se não tem cliente ainda, você pode fazer da sua cabeça. Esse gerador de persona ele vai te dar um PDF depois com o registro de tudo que você respondeu e com alguns parâmetros no final. E você pode depois, posteriormente, fazer uma pesquisa para que, com os clientes que você for, né, à medida que você for conquistando, para ver se precisa fazer algum ajuste ou fazer alguma validação. Gente, a persona ela não é uma coisa rígida, você não precisa ficar com a mesma persona para sempre e não precisa ter uma persona só, né, a vida inteira. No caso, vou dar o meu exemplo aqui. Quando eu comecei, eu só fazia mídias e design e marketing em geral. Só, no começo da empresa era eu sozinha, né? Aí, no caso, eu sempre tive muita afinidade com os pequenos negócios por ter trabalhado no Sebrae, mas chegava para mim empresas grandes. De vez em quando aparecia uma. E aí eu resolvi arriscar para ver se, olha, deu tudo errado. Eu só passei raiva, porque eu descobri que ter tato junto com o empreendedor é muito mais a minha onda, assim, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo tendo um direcionamento, eu poderia ter gostado e ter partido e ter trabalhado com duas pessoas. E à medida que se foi passando o tempo, eu fui aperfeiçoando a minha persona. A gente foi colocando mais características, foi descobrindo mais, foi mudando. Então é uma coisa assim que fica aqui na minha parede aqui do lado, que sempre atualiza. Então não precisa ser uma coisa... Mas para quem está começando ou para quem quer mudar o foco ou dar um foco, né, para um negócio, é legal você imaginar assim primeiro, poxa, eu comecei lá atrás, eu gostaria de atender os pequenos negócios, mas como é que é um pequeno negócio? Aí comecei a escrever como que era, e à medida do passar do tempo, né, que eu fui atendendo, eu fui descobrindo mais coisas, e descobrindo que eu estava errada em algumas coisas e certa em outras, e aí a gente vai aperfeiçoando. É um trabalho constante. Eu tenho uma experiência assim também, que foi agora na pandemia, na realidade, né? Desde o começo eu sigo com os pequenos negócios, mas a gente quis fazer um refino para saber como é que estava a persona hoje, né? E aí preso dentro de casa é uma coisa bem complicada, né? Então o que eu fiz? Eu até preenchi de novo esse formulário que o gerador de persona. Aí eu fui lá no Google Forms, fiz um questionário com as dúvidas que eu mais queria saber e entrei no Facebook em grupos de empreendedorismo, que lá é que estão os meus clientes, né? São os pequenos negócios, né? Então eu entrei no grupo de empreendedorismo e fui conversando com as pessoas pedindo, gente, eu tô fazendo um refino aqui da minha pesquisa, eu tô querendo conhecer mais sobre vocês e tudo mais, vocês poderiam responder meu questionário, vocês poderiam deixar um comentário? E as pessoas foram deixando, mandei pelo WhatsApp também, pedi para as pessoas irem compartilhando e deu muito certo. Então aí eu acabei descobrindo até outras coisas bacanas aí no meio do processo.
em que agora é uma onda que está surgindo muitos empreendedores, né? Muitas pessoas que nunca empreenderam, principalmente por conta do cenário atual, né? Então, é uma dica. Entrar num grupo de Facebook, se a sua persona estiver lá, né? É uma dica, é um caminho, assim, para fazer a persona ir lá validar, para ver se tá batendo com o que você tá achando. Então, vamos lá. Seguindo, tem um segundo jeito de vocês fazerem isso, que na verdade eles são jeitos complementares. Essa segunda coisa seria o mapa da empatia, que como o próprio nome ele já diz, é para você se colocar no lugar do cliente, que empatia é justo isso, você se colocar no lugar de uma pessoa. E aqui o legal desse mapa, todos dois são versão online, tá? Aquele lá em cima é um site e aqui é um site que você vai colando vai respondendo, é como se fosse um quadro que você fosse colando os post-its. Tem como imprimir também, para você colocar na parede, colocar os papeizinhos, mas tem a versão online também. Então, no mapa da empatia, ele vai te dar uma visão mais detalhada da personalidade do cliente. E para isso ele vai te fazer 6 perguntinhas, que são perguntas, digamos assim, mais sensoriais, né, que mexem com os sentidos do cliente, e você vai respondendo, né, de uma maneira, numa ordem aqui. Aqui tem um mapa maior, e o que ele pergunta? O que o cliente pensa ou o que ele sente. Então você vai anotar ali, vamos supor, eu vendo bolsas de couro para mulheres, né? O que a mulher pensa? Que tem que deixar as coisas mais organizadas, aí dentro da bolsa, aí você anota. O que mais que ela pensa? Aí você vai anotando, fazendo vários papeizinhos aqui, até completar essa área, até você achar que não tem mais o que pôr, então você vai colocando. Outra coisa que você vai pensar é o que ele ouve. O que será que seu cliente ouve da mãe, do pai, do marido, da sociedade, na televisão, né? O que ele escuta por aí? Será que ele ouve assim, nossa, sua bolsa tá tão desleixada, será que você não tem que comprar outra? Nossa, pra que esse tipo de bolsa? Não, esse tipo de bolsa é só pra mulher, não serve? Será que ele ouve esse tipo de coisa? O que ele vê? O que ele tá vendo aí? Mais uma vez, nesse exemplo de bolsas, né? Será que bolsas de couro ainda estão na moda? Ele tá vendo ali as pessoas usando e ele quer também? E o que ele diz, o que ele faz? Você também vai lá colocando. E nesses 2 quadros paralelos quais são os ganhos perante o seu produto? Se ele decide comprar uma bolsa de couro, o que ele ganha? Ele ganha mais durabilidade, ele tem a bolsa, né, para a vida inteira. Ele pode ter um estilo ali próprio, que é diferente de todo mundo. E quais são as dores também desse cliente? Poxa, será que uma bolsa de couro é muito caro e por isso que ele deixa de comprar? Ou será que isso é só um tabu? Então, tem que ir levantando todas essas coisas e quando você tiver esse panorama geral, juntamente com o gerador de personas, se você principalmente fizer as 2 coisas, você consegue ter assim um refino de uma personalidade melhor, de quem que é que você está atendendo. O bacana é que é assim que se começa o processo de branding mesmo, como eu falei lá atrás. Então essas são etapas que são etapas reais do que a gente aplica, né, no dia a dia durante esse processo. Vamos lá. E beleza, então agora que a gente já tem que para quem que a gente vai vender, a gente precisa saber qual é a mensagem que a gente vai passar, porque o branding é uma comunicação, ele também é uma comunicação que ela é visual e ela também é verbal, ou seja, é de fala, é de texto e tudo mais. Aqui eu trouxe um exemplo que é bem da área aí do couro, é uma empresa que não é daqui, né? A gente pegou esse exemplo da internet, né, do site Behance, tem inclusive aqui o link se vocês quiserem ver a identidade completa deles. Mas essa empresa é o seguinte, a premissa dela é trabalhar com o couro da sua forma mais artesanal. Então aqui vocês conseguem até ver que tem um artesão que vai aí começar a trabalhar com a peça. E essa marca ela foi inspirada nos tapetes de origem árabe. São tapetes que são feitos à mão e eles têm um desenho mais geométrico, por isso dessa forma aqui, desse jeito. E como é um processo artesanal e provavelmente é personalizado, eles escolheram cores que são mais quentes,
né? Que é essa paleta de cor que é mais quente, além de remeter ao couro diretamente, ela traz uma proximidade. Poxa, é uma peça exclusiva, é uma peça trabalhada, não é todo mundo que tem. É para alguém que valoriza esse processo manual para dizer que foi exclusivo. Então, por exemplo, isso tudo que eu falei para vocês seria uma comunicação não verbal, porque praticamente não tem nenhum texto aqui, ok? Então, a gente precisa, então no processo de branding, é criada uma identidade que transmite essa essência da empresa, que no caso dessa daqui seria transmitir produtos de couro de forma artesanal, né? E com isso, e transmitindo essa essência, formar a personalidade mesmo da empresa. E essa mensagem que passa, que no caso aqui são produtos artesanais, ela tem que estar de acordo com a persona, por isso que a persona é tão importante, porque tudo isso tem que conversar com quem é o cliente certo, aquele que certamente vai comprar e vai valorizar esse trabalho. E com base nisso, né, essa mensagem é baseada no conceito que vai ser criado durante o processo de branding. No caso, o conceito aqui também é essa coisa do artesanal, do quente, da cultura, né, do resgate cultural através da referência dos tapetes árabes e tudo mais. Aqui nesse outro slide, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre uma outra coisa que completa essa mensagem, que é a abordagem. Ou seja, é como a marca aborda o cliente, como é que ela se comunica. E esse exemplo aqui dessa empresa é bem diferente, vocês podem ver que tem uma pegada diferente. Olha, as duas trabalham com couro, mas as duas você percebe que elas são diferentes. Essa daqui não foca no processo artesanal, ela foca em concentrar e organizar a vida das pessoas, sabe? Concentrar todos os objetos que ela tem que organizar no dia a dia num lugar só. Então ela faz esse tipo de... Eu acredito que seja tipo uma bolsa que mistura planner, que tem lugar para botar tablet, celular, fone de ouvido. Também faz carteira, lugar para pôr chave. E então o objetivo dela, né, o problema que ela resolve é ter tudo à mão. É para o cliente conseguir ter tudo à mão. E ela comunica isso de uma forma que é um pouco mais jovem do que a anterior. Porque se vocês repararem, olha, tem alguns abridor de garrafa aqui, tem aquele canivete suíço, ó, fone de ouvido, cartão de crédito e tudo mais. Diferente da outra, que já tem uma premissa artesanal, em que eles apresentam o material na sua essência, um material mais rústico, né? Então, basicamente, essa comunicação visual e verbal, para ficar assim bem claro. Por exemplo, se você for uma empresa que trabalha com público mais jovem, você pode adotar cores mais vibrantes, ter mais colorido, pode fazer piada, pode ter diversão, sabe? Você pode fazer post divertido, trabalhar sobre assuntos divertidos, falar de coisas divertidas e tudo mais. Ter um canal no TikTok, exatamente. Mas se você já for um público, trabalhar com um público mais adulto, por exemplo, a gente sugere, né? Isso tudo vai ser visto durante o processo, mas normalmente tende a ser mais sério, a ter tons mais neutros, a ter uma linguagem um pouco mais formal e por aí vai. Então, para resumir, a abordagem é como se fosse a voz que representa a maneira de se comunicar na empresa. Então, tudo isso, todo esse conjunto de coisas, elas vão refletir numa personalidade que o seu negócio vai ter, que vai tornar ele único e diferente de todos os outros que tem no mercado. E aí, eu pergunto para vocês, se alguém quiser falar, quiser responder, qual dessas marcas aqui que seria para jovem e qual que seria para adulto, e eu gostaria que alguém me dissesse por quê. Então, de um lado a gente tem uma mala aqui que tenha uma cor mais sóbria, que eu acredito que está na cor mais natural do couro aqui. Né, tem um design que ele é mais quadradinho, tá vendo? Tudo que é mais quadrado, ele é mais estável, ele é mais sério. Aqui também mas ele tem uma pegada mais jovem, é versátil, é pequenininho para você pôr no bolso e só ir sem estar segurando nada, para você ficar mais livre. Então é justamente isso mesmo, o fundo aqui é cinza, o fundo daqui já é um laranja. Então tudo isso comunica, sem estar escrito em lugar nenhum, que essa marca é para adulto, que é para pessoas mais velhas, né? E aqui para
pessoas mais jovens e talvez arriscando até um público um pouco mais feminino. Beleza. E como que a gente atua nas redes sociais? Como é que a gente pega isso tudo que a gente aprendeu aqui agora e aplica no Instagram, no Facebook ou em alguma outra rede social que vocês venham atuar? Então, gente, quando eu vou falar um pouquinho no próximo slide, mas quando você passa pelo processo de branding inteiro, você recebe várias coisas. Dentre elas, você sai com uma paleta de cores definida, grafismos, sai com logotipo, enfim, sai com diversas coisas. Você recebe isso. Então, o fazer uso desses elementos, você ter definido esse padrão de cores, de desenhos, do logotipo e tudo mais, você aplicar isso nas suas redes sociais já assim, já ajuda o cliente a não confundir você com o outro, sabe? Isso é fundamental, porque no Instagram tem um mar de empresa, tem muita gente. Então você ser o diferente, isso é um ponto muito positivo. Aqui eu trouxe o exemplo desse Instagram aqui, que fez um trabalho bem bacana, né? E tem uma paleta de cores bem sóbria. O que está em destaque aqui é sempre o produto e sempre é uma foto bonita, né? E essa, gente, é a premissa do Instagram. Por exemplo, o Instagram foi criado para ser um catálogo de fotos bonitas, sabe? Primeiramente, lá no começo, fotos de viagem, foto da sua comida e tudo mais. Então, é uma essência que, assim, as pessoas costumam. Não é uma regra assim muito rígida, mas elas costumam se atrair mais por fotos bem tiradas. Mas no próximo slide eu vou te mostrar que existem exceções para isso que eu estou falando. Então, você ter uma estética padrão definida para suas fotos, para os elementos que você usa, tá vendo? Aqui ele usou um post inteiro para poder se referenciar a essa saia, e você já sabe que é diferente dessa, e aqui já provavelmente já é outra coleção. Então, ter um feed organizado também ajuda muito, e isso é definido durante o processo também, de como é que você vai ser a linguagem. Se o Instagram é sua rede principal, né, todos esses elementos ajudam, mas essas três coisinhas, se vocês adotarem, por exemplo, tirar fotos numa sequência de ângulos que favorecem um produto, usar sempre o mesmo filtro, de preferência, ou filtros parecidos, sabe? Ou então pelo menos para a mesma linha. Aqui, tá vendo? Aqui já é mais claro, aqui já tem a foto é um pouquinho mais amarelada, isso ajuda muito. Ter sempre o logo destacado em algum lugar, ou no produto, ou no canto da foto também é uma coisa bacana. Mesmas cores, os mesmos desenhos e por aí vai. Aqui, gente, na apresentação eu deixei para clicar. Se vocês clicarem, vocês acessam um perfil, tá bom? Dos exemplos que eu deixei aqui. E aqui temos mais dois exemplos de outros perfis. E eu trouxe esse aqui em específico, que é do Barão do Couro, para falar que o branding ele não é só deixar assim mais chique, sabe? Porque tem muito esse tabu. Eu vou fazer um branding e aí eu vou sair com o visual da minha marca e ela vai ser chique demais para o meu público. Por exemplo, se você trabalhar com um público que não seja classe A, por exemplo, né? Você trabalha aí, vamos supor, classe B, classe C, e como é que esse público vai ser atraído se eu tiver um perfil assim? Eles vão achar que é muito caro, ou então ao contrário, se eu tiver um perfil assim, o meu público que é de elite não vai se atrair por isso. E aí esses dois exemplos eles estão aqui para dizer que na verdade o branding ele tem que se adaptar ao cliente, né? E é por isso, mais uma vez, que eu reforço que ter a persona clara ela é muito importante, porque não tem certo e errado. Tem o que vende, o que o cliente vai se identificar, o que ele vai ficar mais confortável, o que ele vai querer ver e o que ele não vai querer ver. Então, o público de uma classe X vai querer isso e não vai querer isso, por exemplo, e outra classe não ia querer. Então, não tem uma regra bem estabelecida com relação a isso. É só um estilo mais chique ou não. Ok? Pois é. E quais são as etapas do branding, né? Como é que é esse processo na prática? Vamos supor, vocês decidam fazer o branding hoje. O que vai acontecer? A primeira coisa é a etapa de briefing, ou seja, é uma etapa preliminar. Então, a primeira coisa, a gente vai desenhar nada, não vai decidir nada. A gente senta junto, né? No caso,
nós e os clientes, a gente senta junto com ele e vai estudar a empresa. A gente vai estudar o dia a dia da empresa, o que a empresa faz, quais são os produtos ou serviços que oferece, quem são os clientes. Vai fuçar a vida, vai virar um stalker, ou seja, vai virar uma mexeriqueira e vai fuçar a vida inteirinha da empresa ali. No nosso último branding, a gente até chegou a ver as reclamações no Reclame Aqui, para ver se tinha reclamação. Porque se tivesse, a gente ia ter que pensar, nossa, as pessoas estão reclamando tanto disso aqui, né? Estão indo até no site para reclamar, então a gente precisa pensar numa solução para poder isso não acontecer mais. Então a primeira fase é isso, é ver o que precisa ser feito. Se eu tenho um e-commerce, eu vou precisar de uma embalagem, então a gente já vai se preparando, vai ter que criar uma embalagem, vai ter que pensar como é que vai ser o site, já vai ter que pensar isso, aquilo e tudo mais. Tem que ser uma marca, já que é couro, tem que ser uma marca que às vezes eu consiga ali dar uma carimbada ali, sabe, deixar ela impressa com algum tipo de processo que é da área de vocês. Então isso tudo tem que ser levado em conta. Depois disso vem a fase de ideação, ou seja, a gente vai traçar as primeiras ideias, com base em tudo que a gente viu antes, de toda a pesquisa. A gente faz, aliás, no processo anterior, a gente ainda faz mapa da empatia, construir a persona, e tem várias outras ferramentas que a gente aplica para poder se preparar para ter as primeiras ideias. Então, com base nisso, a gente desenvolve e faz os primeiros rascunhos para tentar elaborar um conceito. Então, a gente começa a rascunhar, na verdade. Essa marca aqui que eu trouxe é uma marca que faz jaquetas de couro. E o bacana dela é que a empresa que fez, ela deixou o processo que foi de construir esse símbolo aqui, esse carimbo. Ele colocou o T mais o C, né, que é referência ao nome da empresa, e pegou a silhueta do couro bruto quando chega para a empresa, antes de virar a jaqueta, né? Vem direitinho aqui, ó, o formatinho do couro, juntou tudo e virou essa marca. Então, nessa fase aqui de ideação é que essas ideias são construídas. Se a gente pegar um T, pegar um C, pegar o couro e juntar tudo, dando o quê? Aí no caso aqui deu na marca da empresa. Depois que a primeira ideia, só no rascunho ela é aprovada, a gente parte para a implementação, ou seja, a gente vai detalhar tudo. Aí que vai ter o logo final, aí que vai ter definido como é que vai ser a atuação no Instagram, porque vai receber template, vai receber tudo, se vai ter um site, as embalagens, né? E principalmente o que é assim o fundamental de um branding é um manual, né? Então é nessa etapa que é produzido o manual que vai dizer exatamente o que fazer, o que não fazer, o que falar e o que não falar. É tal fonte, né? Tal tipo de letra que vai ser usada e tal tipo de foto. É assim que se faz e assim que se não faz. É um manual mesmo de instrução de como é que vai ser a atuação dessa pessoa conforme a persona. Então, no final das contas, o que a empresa recebe? Com a empresa que passa pelo brand? O logotipo, né, que é a marca dele, com todas as variações. Por exemplo, a gente definiu que é laranja, marrom e amarelo. Então vai receber uma marca laranja, marrom e amarelo, com todos os efeitos que ela tem. Por exemplo, se eu quiser botar um baixo relevo como marca principal, vai receber em baixo relevo. E uma versão preta e branca. Isso tudo vai depender do conceito que a gente pensar em conjunto. Mas vai receber a marca em todas as suas variações, assim como todos os grafismos, ou seja, os desenhos. Todos os desenhos que vão compor, que pode ser ilustração, pode ser uma coisa mais abstrata, como essa aqui, né, que a gente usa, que são essas bolinhas, pode ser, tem inúmeros, de inúmeros jeitos, o que a gente propor vai receber com todas as suas variações. Recebe o manual de utilização, né, que é o que eu falei antes, as artes para papelaria impressa, ou seja, se precisar de um cartão de visita, recebe. Se precisar de um folheto, a gente faz. Se precisar de uma embalagem para o e-commerce também. Os templates para uso digital, ou seja, já vem tudo certinho. Se eu precisar postar no Instagram, já tem prontinho aqui para usar. Se eu precisar fazer isso e aquilo. Um banner para o site. A gente combinando, já vem tudo isso. E vem também outros arquivos personalizados que a pessoa precisar. Então aqui eu deixei aqui
Oi? Alguém quer falar? Ah, tá, ok. Então aqui tem alguns exemplos de alguns brands que a gente fez, né? Esse daqui foi o mais recente, que foi pro Bora na Obra, que é uma empresa de arquitetura, construção e dá cursos nessa área da construção civil. Aqui a gente tem uma escola, que é uma escola de ensino profissionalizante, que é para jovem, né? Que é bem diferente aqui, é uma pegada mais adulto, do profissional que já está na área. Aqui não, aqui já são jovens que querem entrar no mercado de trabalho, que vão ter o primeiro emprego, o primeiro estágio, mas eles fazem isso de uma forma gamificada, eles têm vários jogos, eles têm recompensas à medida que você vai avançando de nível, tem todo um processo que é todo diferente. E a marca tinha que combinar com essa pegada, né, da escola. Aqui a gente também já fez para uma arquiteta que precisava ser mais delicado, enfim. E também tem um café da moça, né, que é da Fernanda, que está aqui com a gente também fez a marca dela. E, bem, para fechar aqui eu vou mostrar também um pouquinho, né, da nossa marca, que também foi feito por nós, né, e através desse blog a gente tem um projeto que é o Empreenda na Prática, que é um blog que saiu agora na pandemia, ele está fresquinho, em que a gente posta muito conteúdo sobre empreendedorismo, tem muito material que a gente está desenvolvendo, que é totalmente gratuito, que vocês podem entrar lá, baixar e tudo mais. Então eu vou deixar o link para, se vocês tiverem curiosidade de ver, e falo sobre empreendedorismo no geral, ok? É um projeto que é para realmente tentar ajudar quem está começando, quem está na batalha, que a gente sabe que não é fácil empreender, ainda mais ser pequeno empreendedor no Brasil. Então é isso, gente. Eu vou agradecer vocês. Gostaria de ter um feedback de vocês do que vocês acharam. Se alguém tiver alguma dúvida, ainda dá tempo. A gente pode voltar para falar. Mas no mais é isso que a gente tinha para falar de branding hoje.